aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é finalmente um vídeo sobre indicações de leituras. Vocês me pedem muito, sério, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem cursar serviço social e queriam um texto para introduzir alguma matéria, ou então alguma coisa relacionada a serviço social, gente também que tá na faculdade já, mas quer uma indicação de leitura para complementar, assim, na sua formação. E eu decidi trazer aqui indicações de leitura, tá? São textos curtos. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram, se vocês queriam textos longos ou curtos, e vocês preferiam curtos. E eu até agradeci, porque antes de trazer aqui qualquer tipo de leitura, eu leio antes pra gente conversar um pouquinho sobre, né? Então, se fosse um livro, um texto muito grande, ia demorar mais ainda pra trazer o vídeo. Mas, bom, a leitura de hoje, eu tô com o notebook aqui, a leitura de hoje vai ser Ricardo Antunes. Eu vou deixar aqui a foto do livro e ele é bem curtinho, tem 27 páginas e isso é pouquinho, acreditem. Mas se você achar que é bastante página, você pode dividir aí em alguns dias pra ler. Nem todos os assuntos vão ser diretamente sobre serviço social, tá? Mas são assuntos que perpassam o serviço social. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coronavírus e a questão do trabalho, e isso perpassa o serviço social, né? Porque as relações de trabalho é muito importante dentro da nossa categoria. E, bom, vamos lá. Eu vou fazer um apanhado geral aqui, eu não vou falar tudo sobre o texto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou trazer alguns pontos que eu achei importante ressaltar aqui no vídeo sobre esse texto e linkar com algumas coisas que, quando eu fui lendo, eu acabei lembrando. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E vamos para o texto, né? Não é um texto relacionado diretamente com o serviço social, mas é um dos assuntos que vai te ajudar a entender melhor toda a questão, todo esse mundo de informações que é o serviço social. Então vamos lá. O texto de hoje se chama Coronavírus, o trabalho sobre o fogo cruzado, do Ricardo Antunes. E para você ler esse texto, é só clicar no primeiro link aí da descrição, que é um drive com o texto disponibilizado para vocês, tá? Esse texto fala basicamente sobre como o coronavírus influencia, né, tá influenciando as relações de trabalho e o mundo do trabalho no geral. Eu anotei aqui alguns tópicos que são apresentados ao longo do texto e eu não vou falar todos os tópicos aqui, tudo que o texto aborda pra vocês, tá? Porque senão o vídeo vai ficar super longo, então é muito importante que vocês leiam também e depois me contem a opinião aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais, se vocês gostaram do texto e qual a opinião de vocês sobre o texto, né? Bom, essa leitura, como eu falei, tem 27 páginas e é uma leitura, não é uma leitura fácil, mas também não é uma leitura difícil, sabe? Você tem que prestar atenção no que você tá lendo. E por que não é uma leitura tão fácil? Porque ele traz ao longo do texto alguns conteúdos que você já meio que tem que saber, sabe? Algumas definições. Porque, por exemplo, ele fala sobre o trabalho vivo, ele fala sobre uberização do trabalho, enfim, ele traz algumas definições que, se você ler assim de primeira, sem saber muito sobre o assunto, você não vai conseguir saber. Então, para ajudar vocês, né, afinal é uma indicação de leitura também para pessoas que ainda não entraram no serviço social, mas querem saber um pouco de algum conteúdo que entra dentro do serviço social. Eu vim aqui falar pra vocês, eu peguei esses tópicos que eu escrevi e eu vou explicar um pouquinho. Então, algumas definições que ele traz, que você já tem que ter um conceito um estudo antes de saber disso, eu vou aqui explicar pra vocês rapidinho o que é o conceito pra vocês conseguirem entender essa parte do texto. O texto é dividido em 5 tópicos e ao longo desse vídeo eu vou abordar sobre os 5 aqui rapidamente com vocês. O primeiro tópico se chama O Mundo às Vésperas da Pandemia, que é uma introdução às consequências, ao que a pandemia, né, trouxe de consequências para o mundo do trabalho. Que consequências são essas? Desemprego, trabalho informal, a questão das mortes, né? Tá tendo muitas pessoas morrendo, e isso ao longo de todo o mundo. Então, ele faz um foco no Brasil, mas ele traz como exemplo também os Estados Unidos, pra gente entender que realmente afetou todo canto do mundo. Um ponto legal que ele já começa falando é que no Brasil as consequências foram ainda maiores. Ele fala assim, ó, ainda mais perversas do ponto de vista social. Mas dá pra gente pensar não só no ponto de vista social, mas também no fator econômico, contexto político também, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas historicamente falando, os países que foram colonizados, eles sofrem ainda mais com essa pandemia, eles sofrem de uma forma mais forte. Por que será, né?
Ele fala também que antes da pandemia, 40% da classe trabalhadora já estava na informalidade em 2019. Ou seja, a situação ela já estava grave e com a pandemia essa situação agravou ainda mais, ficou mais forte. É muito importante falar aqui que, se depender do capitalismo, as relações de trabalho vão ser as piores possíveis. Então vai ter sim exploração, vai ter quebra de direitos, não vai ter um amparo, uma proteção social, porque o capitalismo ele preza a mais-valia, que é o lucro. Então, quanto menos gastos, melhor para ele. E aí ele fala sobre a uberização do trabalho. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que fala sobre isso, que eu falei um pouquinho sobre o mercado de trabalho e serve até esse vídeo como um complemento dessa leitura aqui para vocês. Mas basicamente, uberização do trabalho é o processo de individualização e invisibilização das relações de trabalho. Se chama uberização por conta do Uber mesmo e toda a questão romantizada que eles trouxeram das relações de trabalho. É aquela ideia de você ser o seu próprio chefe, de você poder decidir as horas que você trabalha, de você poder decidir quando você vai trabalhar, que dia você quer trabalhar. E isso, na verdade, é uma grande mentira. Quando a gente analisa mais a fundo, a gente vê as coisas como elas realmente são. Então, a questão do Uber é o quê? É um trabalho informal, então você não tem garantia de direitos, você não tem proteção social, se acontecer alguma coisa, se você sofrer um acidente, você não vai ter nenhum amparo legislativo, porque você não tem carteira assinada, né? É um trabalho informal. Isso de você ser o seu próprio chefe, poder decidir as horas que você vai trabalhar, quando você vai trabalhar, também é falso, porque para você ganhar um dinheiro legal, você precisa estar muitas horas trabalhando naquilo. E uberização do trabalho não é só relacionado ao Uber, tá? Mas sim essa nova forma, digamos assim, de trabalho que está instaurada no mercado. Ele finaliza o primeiro tópico falando que, tipo, meu Deus, se antes da pandemia as coisas já estavam difíceis para a classe trabalhadora, agora já está difícil também, então o que resta à classe trabalhadora, sabe? O que vai acontecer? Tem como reverter essa situação, porque as coisas já estavam, né, difíceis antes, com a pandemia aumentou o desemprego, aumentou a informalidade, enfim, aconteceu muita coisa pesada. Será que tem como a classe trabalhadora fugir disso, sair disso e ele dar esse foco na classe trabalhadora, porque ela é a principal afetada pela pandemia, pelas relações de trabalho e pelo próprio capitalismo? E aí nós vamos para o segundo tópico, que se chama o sistema de metabolismo antissocial do capitalismo. Sua normalidade é a destrutividade. Esse primeiro tópico, né, foi meio que uma introdução. E agora nesse segundo ele vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema e vai citar Marx, porque, gente, não tem como a gente falar sobre trabalho, falar sobre capitalismo e não citar Marx, porque Marx foi um grande estudioso desse tema. Então ele fala que o sistema capitalista é um sistema complexo, que ele tem os seus objetivos, né, que é a acumulação de capital, a mais-valia, que é o lucro, e que para alcançar esse objetivo e manter o sistema fluindo, é feito de tudo, mesmo que seja destrutivo, mesmo que destrua tudo em volta, é feito de tudo para alcançar esse objetivo. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Então, são criados vários mecanismos para manter esse sistema fluindo. Ele fala assim, ó: os mecanismos autênticos de interação humana e, em particular, a atividade laborativa, são modulados e calibrados por uma segunda natureza, tal como destacou Marx, voltada essencialmente para a expansão e a reprodução do capital. O que ele quis dizer com isso? Então, ele quis dizer que o capitalismo, ele se apropria desses mecanismos autênticos de interação humana. Só que isso daqui é o quê? Isso são as relações entre os seres humanos. Ele fala também, e em particular, a atividade laborativa, ou seja, principalmente o trabalho, é apropriado o trabalho. Então, apropria-se dessas relações e transformam elas para continuar a perpetuação do sistema. E tem um parágrafo que eu achei bem legal, que ele fala assim: as alienações, as coisificações e os tantos estranhamentos, as devastações ambientais, as opressões de gênero, raça, etnia, sexos, todas essas aberrações e tantas mais estão sendo desencavadas dos porões mais abjetos, das catacumbas mais lúgubres e das cavernas mais ossificadas, que em alguns casos pareciam estar cerrados. O que ele quis dizer com isso? Então, primeiro, lembra que eu tinha falado que ele ia trazer alguns conceitos que tem
uma definição por trás, sabe? Tem um estudo por trás. Então, essa parte aqui, alienações, coisificações e estranhamentos. Isso daqui, esses três conceitos estão dentro dos estudos de Marx, tá? E tem também um vídeo que eu explico mais a fundo sobre isso, que se chama A Teoria Social de Marx, que eu aprendi na faculdade e eu achei bem legal, decidi trazer pra vocês. Eu vou deixar aqui nos cards também, aí se vocês quiserem se aprofundar um pouco nessa questão do Marx, vocês podem assistir. Mas eu vou falar aqui, basicamente, o que tem a ver esses três conceitos que foram mencionados para vocês conseguirem compreender melhor o texto. Então, primeiro, alienação. Alienação tem a ver com a dimensão do processo de produção de uma mercadoria. É quando o indivíduo não tem noção, não reconhece e não participa das decisões para produzir tal mercadoria. O segundo é coisificação. Coisificação é você tornar as pessoas coisas, você desumanizar as pessoas. E por último, o estranhamento. Estranhamento, ele é mais voltado já para o resultado do trabalho. Então, o indivíduo não se identifica com aquilo que foi produzido, não tem domínio daquilo e também não sabe o resultado final do seu trabalho. Se você está ouvindo esses conceitos pela primeira vez, eu tenho certeza que você está meio boiando, menos sem entender as coisas, porque são conteúdos bem complexos mesmo para aprender. Mas eu fiz um vídeo e se vocês tiverem interesse de saber, é só clicar aí no vídeo de Teoria Social de Marx, tá? E bom, o que ele quis falar, né, sobre esse parágrafo que eu mencionei aqui para vocês? Então, esse trecho fala que essas coisas são trazidas à tona porque beneficiam o sistema. E é também mencionado até as crises econômicas, né? Porque a cada crise o sistema se reinventa, se atualiza e continua perpetuando. Sabe aquele comercial da Globo, gente? Eu odeio esse comercial com todas as minhas forças. Aquele comercial do Vai, VAE, que fala sobre empreendedorismo e que a crise veio para nos fortalecer, gente. Mentira. Isso é mentira. Isso é aquilo que eu falei de romantização. O capitalismo, ele romantiza as coisas para esconder, sabe? Para mascarar a realidade das coisas. Porque se as pessoas souberem a realidade, todo mundo vai ficar assustado. Então é aquela mesma ideia de uberização do trabalho, né? Ele fala, a crise veio para nos fortalecer, né? Diz que a crise é difícil, mas vai passar, que você tem que se atualizar e que vai dar tudo certo. Gente, não caiam nessa. Fala que é um momento difícil, a gente tem que empreender, tem que inovar. Gente, a única coisa que a crise fortalece é o próprio sistema capitalista. E a cada dia que ele se fortalece, ele traz mais destruição. Então, traz desemprego, traz aumento da informalidade. Que mais que eu coloquei aqui? Desigualdade, destruição da natureza. Enfim, traz muitas coisas ruins. Outra coisa muito legal que ele fala é sobre a obsolescência programada. Ele diz que não se produz mais bens, mais mercadorias para necessidade humana, e sim para vender, para dar dinheiro. E pensando nessa lógica, quanto menor o tempo de vida útil de tal mercadoria, melhor. Porque assim, vamos dar um exemplo, né, para ficar mais fácil. Uma televisão. Quanto menor o tempo de vida útil dessa televisão, quanto mais rápido ela quebrar, melhor, porque assim a pessoa vai jogar fora e vai comprar outra. Então eu vou ganhar mais dinheiro mais rápido. E isso traz vários problemas. A questão do lixo eletrônico, a questão que agride, né, destrói o meio ambiente, a questão do consumismo também, que é muito forte dentro do capitalismo. Então é um sistema destrutivo real, destrói tudo que está em volta. E ele cada vez se atualiza, né? Se remodela, digamos assim, que nem agora a questão da tecnologia está bem forte. Então ele já está ali se apropriando da tecnologia em benefício próprio. Para quê? Para o sistema continuar circulando, continuar rodando. E aí nós vamos para o terceiro ponto do texto, que se chama a pandemia do capital e o desvalor do trabalho. Bom, esse daqui é bem importante. Uma das coisas, eu tô falando isso em todos os tópicos, né? Toda hora eu falo, isso daqui é importante, isso daqui é importante, mas gente, aqui é muito importante mesmo. Então vamos lá. Ele fala aqui que a pandemia, né? A pandemia afeta um perfil. A pandemia tem um perfil específico que... Como posso dizer? A pandemia afeta uma certa população. Tem uma população específica que é mais afetada ali.
É uma população que tem uns recortes de gênero, de raça, de classe específicos. Isso não quer dizer, tá, que não afeta todas as pessoas no geral. Sim, afeta, mas tem sempre alguém que é mais afetado do que outras. E aí, é só a gente lembrar da questão do isolamento social mesmo. Você poder ficar em casa, você poder ficar de quarentena é um privilégio, porque tem gente que não tem essa opção. E isso só mostra o quê? Como o Brasil é desigual e como realmente a pandemia afeta uma certa parte da população. Quem é as pessoas que estão mais morrendo? As pessoas que precisam sair de casa, as pessoas que precisam trabalhar, pessoas negras, pessoas que moram em periferias. Enfim, é muito específico, sabe? Afeta muito. Chega até a ser muito contraditório, porque tem que trabalhar para ter dinheiro e sobreviver, mas no trabalho eu posso morrer, posso ser infectado, então é muito contraditório. Tem um ditado que é assim: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Acho que é assim. E é basicamente o que acontece com a classe trabalhadora. E tem toda uma manipulação em volta para as pessoas não enxergarem isso, não enxergarem que o verdadeiro culpado é o próprio capitalismo. Então o sistema ele nunca é culpabilizado pelos seus atos. Isso até me lembrou, fazendo um link com outros conteúdos de serviço social, né? Isso me lembrou das encíclicas papais. Quem já estudou sobre o surgimento do serviço social sabe que a igreja foi um grande influenciador na questão do serviço social mesmo, né? Da gênese do serviço social, do surgimento do serviço social. E encíclica é um documento papal, um documento da igreja. E tem uma, eu não lembro o nome agora, eu acho que é a Rerum Novarum, mas eu não tenho certeza se é essa, então vou deixar aqui em aberto. Tem uma encíclica que fala que a estrutura da sociedade é meio que predestinado, digamos assim. Não lembro ao certo como é abordado, mas fala mais ou menos que se a pessoa nasceu rica é porque ela foi predestinada a nascer assim. Se a pessoa nasceu pobre foi porque era o destino dela ser pobre. E aí a igreja definia o papel de cada um dentro da sociedade. Então, do rico era fazer a caridade, e por isso que tem bastante essa confusão, né, da gente se confundir mesmo a questão do serviço social, do direito com a caridade. Então vem daí do surgimento do serviço social. E enfim, a igreja falava que os dois tinham seu papel. Então o rico era de fazer a caridade e o pobre de trabalhar. É meio que um conformismo, sabe? Implantar a ideia de conformismo. As coisas são assim e ponto, aceita. Por quê? Porque isso é benéfico pro capital e tudo mais. E no caso, né, antigamente também era benéfico para a igreja porque ela estava tentando se manter no poder. E enfim, voltando ao texto, ele deixa bem claro a desigualdade socioeconômica que vivemos aqui no Brasil. Então, enquanto o burguês ele tem uma estrutura legal em casa, ele pode ficar em casa. O trabalhador, a classe trabalhadora, não pode ficar em casa, não tem essa opção. Às vezes, ficar em casa também é prejudicial, porque dependendo da casa, por exemplo, se a gente pega um recorte da periferia, por exemplo, tem casas que não tem nem ventilação direito, que é um cômodo. Então, como que você vai fazer um distanciamento social, como você vai ficar em isolamento, sabe? Então, a gente consegue perceber que é uma grande desigualdade entre as classes. Então, como que vai ficar em casa se ficar em casa não dá dinheiro? Como que vai ficar as pessoas que estão desempregadas, os trabalhadores informais, as pessoas que precisam trabalhar para ganhar alguma coisa, para trazer alguma coisa dentro de casa, sabe? E ele fala também uma coisa assim sobre o pequeno empreendedor. Porque o que acontece? As pessoas que trabalham informal e tudo mais, elas não são amparadas pelo Estado porque não é um trabalho tipo CLT registrado, sabe? Então ela não tem direitos trabalhistas. Então, quando ele cita pequeno empreendedor, ele fala assim: burguês de si próprio e proletário de si mesmo. Ele fala isso referenciando o que a gente abordou aqui sobre a uberização do trabalho e todo aquele romantismo criado pelo sistema capitalista de se tornar empreendedor, de ter o seu próprio chefe e tudo mais. Na verdade, indo por essa lógica, você não vai ter direitos trabalhistas, você não vai ter um amparo, uma proteção social quando for necessário. Enfim, gente, é algo bem profundo, sabe? Todo esse contexto
que ele fala: a classe trabalhadora se encontra sobre um intenso fogo cruzado. Então, se fica em casa, não dá certo, não pode, não tem como, se sai para trabalhar, corre riscos. Aí vamos pensar, tá a classe trabalhadora desempregada e não consegue achar emprego. E aí vem esses aplicativos e plataformas digitais, né, como Uber, 99, iFood. Esses aplicativos vêm como uma alternativa de trabalho. Aí sai do desemprego e entra nessa lógica que o Ricardo Antunes fala de uberização do trabalho. Só que o que acontece? Essas empresas, elas pegam esses trabalhadores e contratam, digamos assim, como prestadores de serviço. Assim, não precisa assinar a carteira de trabalho, assim, não precisa pagar direitos. Então, a empresa lucra muito explorando o trabalhador. Ou seja, é super vantajoso para a empresa e horrível para o trabalhador, porque ele não tem nenhum amparo. Se ele sofre um acidente, o que ele vai fazer? Não tem aonde recorrer, ele não tem nenhum amparo, sabe? Então, é algo muito, muito difícil. Não tem plano de saúde, não tem nada. A tecnologia, né, nesse momento, ela está sendo como uma ampliação da precarização do trabalho. E esse movimento, né, esse avanço da tecnologia no mundo do trabalho é chamado de Indústria 4.0. Ele fala assim: proposta que foi originalmente desenhada para gerar um novo salto tecnológico e informacional no mundo da produção, tornando-o ainda mais automatizado e robotizado em praticamente todos os espaços das cadeias produtivas de valor. Então, antes da pandemia, já tinha a substituição do trabalho vivo. O trabalho vivo é o trabalho exercido por seres humanos. Essa substituição do trabalho vivo já vinha acontecendo. Então, que um exemplo disso? O que é um exemplo disso? A inteligência artificial. Então, o Magalu lá, o bonequinho das Casas Bahia, a inteligência artificial tá já fazendo essa substituição do trabalho vivo. E ele fala uma coisa muito importante, que embora esteja acontecendo essa substituição do trabalho vivo, que é o exercido por seres humanos, pelo trabalho morto, que é exercido pelas máquinas, o trabalho morto, ele só potencializa o trabalho. Então, não tem como o trabalho vivo, não tem como o trabalho exercido pelos seres humanos deixar de existir. Não tem como, porque a máquina não faz o trabalho, ela só potencializa, só catalisa o trabalho. O que pode acontecer? O trabalho vivo não pode deixar de existir, mas ele pode diminuir. E ele tá diminuindo. E esse contexto que eu tô falando aqui foi de antes da pandemia, tá, gente? Aí chega a pandemia e agrava tudo. E aí, pra ajudar, tem a crise econômica, né? Tem a pandemia e tem o governo, que é um cocôzinho. Aí você fala: meu Deus, Julie, eu já entendi. Já entendi que o Brasil, ele tá lascado, tá ruim, sabe? Não tá legal. E agora? O que vai acontecer com o trabalho? Qual vai ser o futuro do trabalho? O que vai acontecer com o trabalhador? Tem como sair disso? Meu Deus do céu. E aí a gente entra para o ponto 4 do texto, que se chama: qual será o futuro do trabalho? Ou seja, se continuar essa desgraceira toda, aonde nós vamos parar? Primeira coisa: sem trabalho não há valorização do capital. Então, o trabalho não vai deixar de existir. O que pode acontecer é a precarização. Então, é o que ele traz, né? Vai ser um trabalho cada vez mais explorado, cada vez mais centralizado, só que centralizado no sentido, tipo assim, muitas pessoas qualificadas para poucas vagas. Então vai ser tipo assim: oferta de emprego em tal empresa, total de vagas, 2. Quantas pessoas se inscreveram? 1.000 pessoas para 2 vagas. Aí, para preencher a vaga, você precisa falar 5 idiomas, precisa ter 3 faculdades, precisa ter 2 dinossauros, ter 20 anos, ter experiência, enfim. Vocês estão entendendo, né? Vai ser algo muito difícil, muito concorrido. Só os mais qualificados vão conseguir. E isso já tá acontecendo. Eu falei aqui um exemplo da brincadeira, mas a gente consegue puxar isso para a realidade. Antigamente era um diferencial ter inglês. Hoje em dia é básico, você tem que ter inglês básico no mínimo. Então o trabalho já estava ruim, já estava difícil, já estava precarizado, e com a pandemia
acontece um agravamento dessas condições de trabalho, né, desemprego e tudo mais, e o capital, ele se reinventa mais uma vez com os home offices, por exemplo. E não só os home offices, tem os home offices, o EAD, o teletrabalho, e tudo, claro, com a visão romantizada que o capitalismo adora fazer. Então ele vai falar do home office, por exemplo. Ah, mas é muito bom que você vai trabalhar aí no conforto da sua casa, você não precisa pegar ônibus e voltar de ônibus e pegar ônibus lotado, gastar dinheiro, cansaço. Não, você vai estar lá na sua casa, no conforto da sua casa, você pode trabalhar na sala, no quarto. Enfim, ele vai trazer toda essa visão falsa, porque isso é benéfico para a empresa e para o sistema. Por quê? Porque a empresa não vai pagar aluguel do tal lugar, porque os trabalhadores eles não vão até a empresa trabalhar, eles trabalham de casa. A empresa não vai pagar a conta de luz, conta de água. O trabalhador, ele que vai gastar mais a sua luz, ele vai pagar a sua água, ele vai ter que usar o seu notebook, seu material para trabalhar. Então, é super menos gastos para a empresa. E o trabalho fica todo individualizado. O trabalhador, ele não tem colegas de trabalho, sabe? Ele não vê, né, diretamente ali no dia a dia os colegas de trabalho. Então, se tem alguma coisa ruim, vai ser mais difícil para os trabalhadores se juntarem e reivindicarem isso para a empresa. Fora também que é super prejudicial para a saúde do trabalhador, porque tá tudo em um ambiente ali. O trabalho é estressante e tá em casa, enfim, os ambientes se mesclam. Então não tem mais aquela divisão de, não, aqui é trabalho e aqui é lazer, aqui é descanso. Não tem isso. E entrando mais a fundo nesse tema, tem também a questão da mulher, porque infelizmente o trabalho doméstico é majoritariamente feminino. Então, dentro da casa, a mulher fica muito mais sobrecarregada. Tem que ir trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer almoço, tem que cuidar da casa, tem que ajudar a criança na tarefa do EAD, porque as crianças também, né, estão nesse momento de EAD. Então, fica tudo muito sobrecarregado no mesmo ambiente. Essa questão do EAD, ele explica melhor no texto, mas basicamente diminui a quantidade de professores contratados, e eu vi até que eu vi matéria em algum lugar, ou então até no próprio texto, não lembro agora. Mas tem inteligência artificial corrigindo provas, então assim, pra que professor, não é mesmo? Então diminui os professores contratados, usa a inteligência artificial como uma forma de diminuir os gastos, né, de ter mais lucro. Eu vi também uma notícia que um aluno de alguma faculdade aí, ele tinha descobrido que ele estava tendo aula com um professor que tinha morrido há anos. Por quê? Porque tem a questão também das aulas gravadas. Então, se você tem todas as aulas daquele curso gravadas, por que você vai contratar um novo professor, sabe? Enfim, traz mais lucro às empresas. Ela não vai gastar com aluguel, com estrutura de ambiente, porque o aluno ele vai estudar na casa dele. Dentro desse sistema, o trabalho vai ser cada vez mais precarizado, individualizado, vai ter muito desemprego e ainda quem tiver o luxo de trabalhar vai ser super explorado, vai ter salário ruim, por aí vai, né, gente? E claro que isso traz super benefícios para o capitalismo e apenas para ele, o resto todo mundo se ferra. E uma coisa muito legal que eu ouvi na faculdade, muito legal não, né? Na verdade é triste, mas é interessante a gente saber, é que o trabalhador explorado no centro do mundo não é o mesmo que o trabalhador explorado lá no cantinho do mundo. O que isso, né, quer dizer? É aquilo que os grupos marginalizados, eles são sempre mais explorados. Isso entra até na questão do colonialismo mesmo. Se vocês perceberem, os mais afetados com a pandemia são sempre os países que não tem tanto dinheiro, sabe? Que não é uma grande potência, por exemplo. Claro que Estados Unidos, por exemplo, né? Que ele até começa no texto falando sobre isso. O Estados Unidos, ele é impactado também fortemente, mas a gente consegue ver uma crise sanitária bem maior nos países que são o quê? Mais subdesenvolvidos, tipo o Brasil mesmo, né? Então tem sempre um grupo da sociedade sendo mais explorado. Ou seja, a mulher ganha menos que o homem, a mulher negra ganha menos que a mulher branca.
Então tem a questão da mulher, tem a questão dos refugiados, dos imigrantes. Tem vários grupos de marginalizados. Então, por exemplo, tem a população LGBT+, acho que é assim que fala, LGBTQI, enfim. Tem essa população, tem a população negra, tem a população que é imigrante, indígena, enfim. Dependendo do grupo, quanto mais marginalizado for o grupo, maior vai ser a exploração da força de trabalho desse grupo. Acho que dá pra entender. E aí nós entramos no último tópico, que é o tópico 5, que se chama Um Imperativo Vital contra um Mundo Letal. Inventar um novo modo de vida. Bom, lembrando que eu não tô aqui abordando exatamente tudo que fala o texto, então é muito importante que você leia, tá? E fora também que esse tema, ele rende muito assunto. Por exemplo, a gente tá falando tudo isso da questão do capitalismo e do trabalho, e a gente nem mencionou que quanto mais intenso o trabalho, mais prejudicial fica a saúde do trabalhador. Então a gente nem entrou na questão de saúde mental, mas isso entra dentro do tema. A primeira coisa que ele fala é que a gente precisa mudar a nossa visão, a nossa definição de trabalho. Porque o que a gente entende por trabalho hoje é dentro de um viés, dentro de uma visão capitalista. Ele fala que precisaria trabalhar só o necessário para a produção de bens úteis e com menos horas de trabalho. Ou seja, não produzir coisas em excesso. O trabalhador, ele trabalha 8 horas por dia, mas ele não ganha o dinheiro dessas 8 horas por dia porque a empresa que ele trabalha precisa ter lucro. Então, por exemplo, o valor que ele ganha é de trabalhar 4 horas por dia, por exemplo. Essas outras 4 horas por dia é tudo pro lucro da empresa. Fala de um trabalho livre. E ele também menciona que precisa preservar a natureza, porque o capitalismo ele se apropria dos bens naturais e suga eles o máximo que der. Eu tô no 5º período de serviço social e na aula de processos de trabalho e serviço social foi falado uma coisa muito importante, que o direito só existe porque existe a desigualdade. E a desigualdade só existe por quê? Por causa do capitalismo. Nesse sistema, as pessoas precisam lutar para ter coisas mínimas, para ter acesso à saúde, para ter coisas básicas. Então, se a gente tivesse um sistema justo, não ia precisar de um assistente social lutando e viabilizando os direitos para as pessoas, para os cidadãos, porque todo mundo teria aquilo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um feedback de vocês aqui, se vocês entenderam do assunto. Quando vocês lerem o texto, comentem a opinião de vocês aqui, que é muito legal saber os comentários de vocês, o que vocês acham. E também com o feedback de vocês eu consigo ver se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Posso trazer outros textos para vocês. Outros vídeos desse tipo, outras indicações de leitura. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Um beijo e até a próxima.